Outra coisa, muitas vezes assim, as pessoas, elas acreditam que o fato de você saber ler, já tem um hábito de leitura muito apurado, isso vai lhe ajudar. Sim, vai lhe ajudar sim, mas entenda, pessoal, tá, como eu mencionei anteriormente, mas agora eu vou dar um exemplo. Traduzir é uma coisa, ler é outra e interpretar é outra. Entendeu? Não adianta você saber as duas primeiras e deixar de lado a terceira, que é a interpretação. Até porque, como eu mencionei, a prova de proficiência, ela vai focar na sua interpretação. Então, se prepare para questões bem diversas. Eu mesmo, no meu Instagram, já resolvi provas em que, por exemplo, além da prova ter vários textos, ela ainda fazia o seguinte, determinado texto, ao invés de ela cobrar, por exemplo, uma pergunta direta, que poderia ser uma questão a assinalar ou talvez uma questão aberta, ela fazia o seguinte, ela dizia bem restrito: agora você vai traduzir o texto, mas em formato de resumo. E ela ainda especificava o seguinte, ela poderia sim fazer isso, não aceitar a tradução literal. Pessoal, eu já mencionei isso algumas vezes, mas, por exemplo, se você que não me conhece, você que nunca fez uma prova de proficiência, talvez você se depare com essa realidade. Tradução literal para a prova de proficiência, eu não aconselho. Por que isso? O que é uma tradução literal? É simplesmente você saber a tradução das palavras, né, daquele sintagma, daquela oração, daquela frase, e aí você simplesmente faz o quê? Você coloca as palavras muitas vezes até na ordem que elas estão, que a gente sabe que a ordem, no caso a sintaxe, que é a ordem das palavras de um idioma, ela muda de um idioma para o outro, entendeu? Então, o que acontece? Se você tiver muito atrelado a essa ideia de traduzir de forma sempre literal, ou seja, ao pé da letra, palavra por palavra, o que certamente vai acontecer? Você vai terminar de traduzir a frase inteira e talvez você não entenda. Por quê? Porque você acha que, primeiro, só existe uma tradução para cada palavra. Segundo, você esquece que a ordem das palavras pode mudar. E terceiro e último, você não consegue captar o sentido ou a ideia daquela frase, daquele parágrafo, daquele texto. Então, isso são coisas, pessoal, que realmente a gente tem que mencionar, porque as pessoas passam desapercebido, né? E a gente o quê? A gente acaba, muitas vezes, deixando para a hora, no caso, a hora final, que é o quê? A hora da prova. Isso aí é um erro, acho que é o erro maior que a gente pode cometer, que é o quê? A gente não se preparar como se deve, certo?